Mas ele citou Aristóteles e aí eu me lembrei de Nietzsche, que cospe em cima de Aristóteles, entendeu? E aí é importante lembrar de Nietzsche porque a segunda obra que está aí no vestibular de vocês, quem vai fazer vestibular? Mulato, né? Correto? E o que Nietzsche tem a ver com um mulato, né? O Rogério me falou que na semana passada um aluno perguntou sobre a questão nihilista, né? E o mulato e tal. Nossa, que viagem, Rogério, que viagem louca. A pessoa foi lá na filosofia e tal. Mas aí, gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque enquanto Aristóteles defende que a essência das coisas está dentro das coisas, Nietzsche disse aí, não tem nada a ver, isso é um monte de lixo. Nietzsche foi o primeiro a contestar Aristóteles e convencer. Mas o tempo era outro. Quem está com o livro aí? Levanta aí, quem está com o livro. Eu. Ó. 2. Alguém está precisando emprestar do livro? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Um dia desse eu estava conversando aí com uma garotada, né? E aí a menina chegou para mim e disse assim: eu não gosto de ler clássico da literatura brasileira, eu gosto de uma literatura mais fluídica. Aí eu disse assim: como é que é uma literatura fluídica? É tipo uma diarreia mental, como é que é isso? Espírita. Fluidas, né? Terreiro espírita. Né? Aí disse: não, aquela literatura que tem início, meio e fim que a gente entende, né? Aí eu pensei: poxa, mas será que às vezes não é bom tu se permitir ver uma coisa diferente, né? Será que às vezes não é bom levar uma facada no cérebro e ver se acorda? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de literatura fluídica, que tem início, meio e fim. Gosto. Mas assim, quando você vai ler o processo de Kafka, que não faz sentido nenhum, né? Que não tem nada de fluídico ali, porque o cara está sendo processado e não sabe nem por quem vai ser executado, não sabe por quê, né? Você entende que a vida é um pouco mais complexa. Para você entender o mulato, você tem que se permitir entrar nessa máquina do tempo. Porque a pessoa, quando começa a ler, diz assim: nossa, isso aqui é muito chato, isso é chato demais, meu Deus do céu, não tenho condição de ler isso. Não, eu entendo vocês. Olha, vocês, a maioria aqui é do século 21. Esse aqui somos do século 20. A Luísa Azevedo, gente, é do século 19. O homem é a medida do seu tempo. Então, o que é que você faz? Você tenta entrar no tempo da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Essa obra aqui, ela não está à toa no vestibular. Ela foi escolhida, não somente na UEM, em vários outros vestibulares pelo Brasil. Ela foi escolhida porque ela é um marco de um tempo de pensamento, de postura, de cosmovisão, multividência. Professor, o que é isso? É visão de mundo, é como você enxerga a vida. Literatura é vida. Então, quando você for ler um livro desse, se permitir ler este livro, você tem que entender que você vai entrar na cabeça de um cidadão do século XIX, né, que está vivendo um outro tempo que não é o seu tempo. Era um tempo também muito forte, um tempo de transformações. Então entra a questão do contexto histórico. Qual era esse tempo? Final do século XIX. O livro foi lançado em 1881. O que estava acontecendo? Gente, estava acontecendo muita coisa louca. Em 1878, por aí, um filósofo chamado Nietzsche lançou um livro
não tinham muita essência não tinha nada a ver essa história de essência e que não existia Deus, entendeu? Começou a questionar tudo, as coisas não fazem sentido, e estavam acontecendo avanços científicos, muitos avanços, positivismo na filosofia, o determinismo, onde se tentava provar que o homem era fruto do meio biológico e social. Aí vamos voltar para a nossa época. Aí a pessoa chega, fulano matou, roubou porque ele é um favelado, né? Aí quando a pessoa diz isso, não está errado, mas também não está certo. Não está errado porque realmente 50% do meio social pode influenciar a pessoa, mas não está certo porque é raso. E por que é raso? Porque essa filosofia, quando a pessoa diz isso, que o fulano matou, roubou porque veio de uma periferia, de uma favela, ele está usando o raciocínio de uma filosofia do século XIX, não é nada moderno, você está entendendo? A pessoa está sendo antiquada. Então é por isso que você tem que se deixar levar pela literatura, para você entender, porque vocês são jovens, vocês são do século XXI, que muita coisa que vocês acham que é nova, não é. O mundo já está aqui há muito tempo, e muita coisa já aconteceu. Então, por exemplo, quando você lê o Mulato, você percebe de início ao fim, do começo ao final, a questão racial aflorada, do preconceito racial. Presta atenção que isso aí pode ser explorado numa questão, a questão racial. E aí eu pergunto, é uma coisa antiga, ultrapassada ou ainda continua acontecendo? O que vocês acham? A questão racial? As pessoas ainda... Algumas pessoas acham que a questão da raça determina uma superioridade social, intelectual, não é isso? E tentam marginalizar as outras. E isso no século XIX, você tem que lembrar que quando ele escreveu esse livro, ainda existia escravidão. O Aloysio Azevedo, ele era um abolicionista também, que era um abolicionista, era um ativista, né, que lutava contra a escravidão. Quando você lê o Mulato, você percebe que os personagens da elite, quando falam dos escravos, sempre falam denegrindo, né? Aí veja só, isso na verdade era um reflexo da sociedade daquela época, né, em cima da mão de obra escrava. Eu não me espanto se isso aí cair em alguma questão, não vou me espantar, porque é um assunto bem atual também. E aí veja só, você tem o Raimundo, que é o personagem principal, que é um mulato. O que é um mulato, gente? O mulato é a mistura, né? Branco com negro. O pai do Raimundo teve, né? Teve relação sexual com uma escrava chamada Domingas, que muito ajudou ele, que era fiel a ele, né? Que sofreu por causa dele, sofreu retaliações. E aí, no caso, ele representa justamente, gente, a transição, a mistura de dois mundos. Ele é negro e ele é branco. E isso naquela sociedade do século XIX, qual a sociedade que ele está falando? De onde é? Do Rio de Janeiro? São Luís, sociedade do Dovicense. Isso era imperdoável. Por exemplo, nós temos um escritor, um poeta chamado Gonçalves Dias, que era apaixonado por uma moça da sociedade, e um dos empecilhos, reza a lenda, que ele era mestiço, né?
E o Raimundo, ele pede a mão da moça, que é prima dele, em casamento, para o pai, que é parente dele, e é negado. Quando vocês que leram, vocês sabem que o problema maior era a questão racial, porque tinha que ser branco casa com branco, pelo menos naquela época era assim, né? Era nada, gente. Era nada. Na verdade, a sociedade do século XIX, ela, quando você tem um livro chamado A História da Vida Privada, que mostra que houve muitos e muitos casos de senhores de fazenda que casaram com escravas e deram alforria e deixaram herança, né? E tem fotos dessas escravas cobertas de ouro, né? Que o ser humano, gente, independente do século, ele ama, ele odeia, ele se apaixona, entendeu? É um erro a gente achar que o ser humano é diferente. O que muda são algumas coisas da sua mentalidade, porque realmente a gente acaba sendo delimitado por algumas concepções filosóficas e sociais. E aí, no caso, o que vocês vão encontrar muito nessa obra do mulato, além dessa questão racial, gente, isso é muito forte, é o cientificismo. Entendeu? Esse cientificismo, essa necessidade de se apoiar na ciência, de explicar as coisas, é uma característica do realismo, ou do realismo não, do naturalismo. O naturalismo, gente, é uma ramificação do realismo. E essa ramificação é um pouco mais radical, porque ela se preocupa muito com essa questão de provar que o homem é o fruto do seu meio biológico, principalmente, e social. O Raimundo, ele teve educação de primeiro mundo, estudou em Coimbra, não é isso? Se formou em direito, mas mesmo assim, a questão racial foi muito mais forte, a ponto dele não poder casar. E, gente, além dessa característica do cientificismo, como eu falei de Nietzsche, essa questão de você duvidar das coisas, de não acreditar muito no cristianismo, no livro Mulato você vê que os costumes daquela época, o catolicismo era muito forte, né? E tem uma hora que ele vai atrás da raiz dele, porque, gente, olha, a história toda ela se baseia no seguinte: um homem que quer descobrir as suas raízes, ele não sabe quem ele é. O pai e a mãe morreram quando ele era muito novo, ele era uma criança ainda, e ele vai para Portugal, ele não sabe quem ele é, ele precisa descobrir quem ele é, ele não sabe. Então, ele vem para o Maranhão para vender as posses dele e depois ir para o Rio de Janeiro. Mas ele também vem para o Maranhão, não somente para isso, ele vem para o Maranhão para buscar as raízes dele. E aí ele vai conhecer as fazendas e acaba se deparando com a mãe dele, que enlouqueceu de tanto sofrimento, a Domingas. E ele nem acredita que no primeiro momento que ela é a mãe dele. Porque ela está cadavérica, ela está ali, parecendo uma múmia como está lá, né? Mas olha, o pai dele foi assassinado perto da fazenda, e onde geralmente aqui no Nordeste, quando a pessoa morre no lugar, eles fazem uma cruz. Por isso que às vezes você anda em autoestrada e está cheio de cruzes, não quer dizer que a pessoa está enterrada lá, só para marcar que alguém morreu ali, alguém vacilou e morreu naquele lugar. E aí, o Manuel se ajoelha diante da cruz e começa a rezar pelo irmão. E o Raimundo, que ele representa esse novo mundo que está vindo, um mundo pautado na cientificidade, no positivismo, na razão, não reza. E aí você tem um choque do mundo antigo com o mundo novo. Ué, por que você não reza? Tem que rezar, né? Seu pai, você não reza? E aí, por isso, gente, que às vezes o jovem
tem muito choque com as pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas, elas têm um paradigma diferente das pessoas jovens. E acontecem os choques. Por exemplo, uma coisa que eu tenho consciência é que vocês têm um desafio muito maior do que o nosso, na questão da leitura, porque vocês têm muitas distrações. Vocês vão assistir televisão, vocês não vão só assistir televisão, vocês vão com smartphone, não é isso? Um tablet, fica 2, 3 telas. 4 coisas ao mesmo tempo. 3. Nós não fomos criados assim. Era uma televisão em determinados horários específicos, não tinha essa quantidade de canais, e a televisão é um veneno para quem, a televisão, o computador é um veneno para quem está estudando. Vocês vão fazer vestibular, e é concorrido. Então, às vezes, a pessoa mais velha não entende,